Mas alguém já disse isso, voltando ao assunto, que o namoro é a melhor fase da vida. E nessa questão de experiências afetivas, né, muitas pessoas acham, e é propagado isso principalmente nos nossos dias, principalmente nas escolas, nas chamadas matérias de educação sexual, é propagado que a intimidade, o sexo durante o namoro, né, durante a chamada fase da adolescência, né, que percorre entre os 15 anos, né, chamam isso de adolescência. O termo adolescente não aparece nas escrituras sagradas, mas isso é um outro assunto, para uma outra oportunidade, para um outro estudo. Mas a questão é que nas escrituras sagradas, o sexo, a intimidade sexual entre um homem e uma mulher é algo válido somente dentro do casamento. Mas nas escolas, muitas das vezes, principalmente professores que defendem certas ideologias políticas, destacam isso, que isso é a coisa comum, coisa normal e assim por diante. E muitas vezes nossos filhos estão sendo expostos a perigos terríveis, tanto na área espiritual quanto moral e até físicas, né? Porque muitos contraem enfermidades terríveis por causa de viver uma vida completamente fora do padrão de pureza e simplicidade ensinados pela palavra de Deus. Vimos que o conceito bíblico, né, a palavra namoro, ela não aparece nas escrituras sagradas, porém podemos encontrar princípios que pode ajudar o jovem cristão diante desse assunto tão complexo. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra, mesmo nos nossos dias, mesmo no nosso mundo de hoje, né, há a possibilidade de jovens terem uma vida, homens e mulheres, não é só mulheres não, homens e mulheres, porque o padrão das escrituras sagradas é para o homem, para o jovem, para o rapaz, tá? E também para a jovem, para a moça, é para ambos. O padrão de pureza ensinado na palavra de Deus, que é chamado, que é taxado pelo mundo de tabu, e eu acho interessante isso, né? Tem jovens, rapazes e moças que têm vergonha, principalmente junto aos seus colegas, ao seu círculo de amizade. Tem jovens que têm vergonha de dizerem que são virgens, moças, rapazes, porque para o mundo isso é a coisa mais normal nos nossos dias, né? Coisa que antiga, há 50, 60 anos, aí o pessoal fala que o mundo evolui. Não, isso não é evolução, isso é deterioração. Isso é estrago. A humanidade, ela está se deteriorando, ela não está evoluindo. Isso também é um outro assunto. E esse é o padrão das escrituras sagradas para todo o rapaz, para toda a moça, principalmente os cristãos, principalmente aqueles que têm um relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor Jesus Cristo. E né, nesse caso, esses jovens têm receio de manifestar o seu compromisso que assumiram com Cristo, né, de terem suas vidas castas, terem suas vidas puras diante do Senhor, esperando o momento certo, que é dentro do casamento, dentro do relacionamento conjugal, deles terem as suas experiências saudáveis, sexualmente falando. Mas dentro das escrituras sagradas, dentro da palavra de Deus, há princípios que podem fazer com que o jovem, o rapaz e a moça tenham uma vida diante de Deus, principalmente nesse aspecto, no aspecto da sexualidade pura aos olhos de Deus. Não aos olhos da sociedade. Aos olhos da sociedade ele será chamado quadrado, esquisito,
ultrapassado, preconceituoso, enfim. Mas o que importa é estar com a consciência que diante de Deus, que a consciência tranquila, limpa, que de diante de Deus você está dentro do padrão dele, dentro da vontade dele, esperando o momento certo, planejado por ele, para você gozar dessa bênção. O sexo dentro do casamento, ele é uma bênção. Ele é uma bênção para o casal, não só para o homem, mas também para a mulher. O casamento deve ser o objetivo do namoro cristão. Namoro é coisa séria e deve ter por objetivo de glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30 a 31, nós observamos isso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E esse tudo inclui a questão do namoro. Então, se você não pretende, se você é um crente, se você é um salvo por Cristo, se você é uma salva por Cristo, e você não tem ideia, você tem outros planos para a sua vida, se não é o seu plano se casar no momento, porque você se acha ainda novo, você quer estudar, você quer formar, você quer realizar alguma profissão, né? E para você se preparar para essa profissão, você vai ter que se dedicar aos estudos. Então não começa a namorar, porque namoro é coisa séria, e se o objetivo dele é glorificar a Deus, então não se deve começar. A ideia do ficar para o jovem cristão é uma ideia pecaminosa, é pecado, porque isso leva ele a brincar com os sentimentos dos outros, os outros a brincar com os sentimentos dele, e ele se coloca dentro de uma situação fora da vontade de Deus. E com toda certeza, Deus terá que tratar com esse jovem, terá que tratar com essa jovem. A gente observa essa prática sendo manifestada no meio dos jovens crentes, dos jovens cristãos, e a gente observa jovens cristãos com as suas vidas espirituais arruinadas, porque se entregaram a essa prática perniciosa que desvirtua o caráter cristão. Namoro é coisa séria. E se você não pretende, se você não tem em seus planos casar, então não namore, porque você está lidando com sentimentos de uma pessoa, um ser humano que tem sentimentos como você, que sofre como você. E se você não gosta que as pessoas brinquem com seus sentimentos, então não brinque com os sentimentos dos outros. Porque se você fizer isso, pode ter certeza, a palavra de Deus ela é bem clara, e isso vai acontecer. O que o homem semear, isso ele também ceifará. Então, se você brinca com os sentimentos dos outros, pode ter certeza, alguém vai brincar com os seus. Se você faz os outros sofrerem, alguém fará você sofrer também. Isso é um fato. Namoro não é diversão, namoro não é passatempo, namoro não é oportunidade de novas experiências. Quando essa expressão experiências acontece, né, aparece, e as pessoas pensam na intimidade física, né, no relacionamento sexual, principalmente antes do casamento, que leva a uma série de consequências trágicas, o que inclui doenças venéreas e gravidez indesejada, e muitas das vezes com medo, com a vergonha, com o pudor, com medo, com a vergonha, enfim, muitas das vezes leva até jovens a optarem pelo aborto, que é assassinato. Não é o nosso assunto tratar sobre o aborto aqui, mas que é assassinato. Não importa o que a sociedade diz, não importa o que certas ideologias filosóficas e políticas dizem, aborto é assassinato. É você tirar a vida de um ser que ainda
de uma vida que está sendo gerada dentro de um ventre. E o próprio Deus reconhece isso. O Senhor Jesus Cristo foi adorado dentro do ventre de Maria. O salmista mesmo disse, né, quando eu ainda era informe, o Senhor já me conhecia. Mas muitas das vezes, por causa de uma vida promíscua, fora, que com certeza está fora do padrão de Deus, fora da vontade de Deus, leva a essa série de consequências trágicas, o que inclui muitas das vezes o assassinato de crianças inocentes, completamente inocentes. Mas isso é um outro assunto para outra oportunidade. Namoro é o período em que você deve conhecer a pessoa, conhecer no sentido de saber, de que você vai conversar com ela vai conversar com você, ela vai observar você e você vai observar ela. Né? Vão se conhecerem nesse sentido, para entenderem, né, se realmente aquela pessoa é com quem você irá passar o resto da sua vida. Alguém já disse com toda a propriedade, e é uma verdade, é que o casamento é a segunda decisão mais importante na vida do ser humano. Talvez você pergunte assim, mas por que a segunda? A primeira é a conversão. Na conversão, quando você arrepende de seus pecados e crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma, ali é decidido onde você vai estar na eternidade. Onde você vai estar na eternidade. Então é a decisão mais importante. Ele é a segunda mais importante, que é a decisão onde o salvo por Cristo, né, o jovem cristão, uma jovem cristã, irão decidir com quem ele passará o resto da sua vida aqui na terra, enquanto o Senhor assim permitir. Então é uma decisão importante, uma decisão muito importante, relacionada à vida passageira aqui, a vida humana, né, relacionada à vida humana aqui, é a decisão mais importante. Relacionada à vida a eternidade, a decisão mais importante é a salvação, é a conversão. Relacionada à vida humana aqui, debaixo do céu, debaixo do sol, é o casamento. Então, presta bem atenção com quem você está envolvido, principalmente se aquela pessoa é a vontade de Deus para a sua vida. Isso nos leva a darmos seguimento ao nosso pensamento. Com quem namorar? Fato é com quem você vai casar. Se o casamento não está nos seus planos, meu irmão, minha irmã, que são jovens, que são solteiros, se isso não é o seu plano, não namore. Não namore. Se você não tem esse plano, esse casamento agora não faz parte dos seus planos, não namore. Não comece um relacionamento. Não iluda alguém. Alguém que muitas das vezes quer ter uma coisa séria com você, mas você não quer ter nada sério com ninguém no momento. Não, fique solteiro. Fique sozinho. Mas se esse é o seu objetivo, então você tem que namorar com quem você vai casar. Mas eu não vou saber. Então, se você tem dúvidas, então nem comece. Nem comece. Então, eu creio que a jovem deve colocar esse assunto diante de Deus em oração, para ele ter sabedoria, para saber o momento certo, onde ele vai começar, onde ele vai assumir um compromisso, né, com a moça, ou a moça com o rapaz, onde eles vão assumir um compromisso diante de Deus, de virem a se unir através do sagrado matrimônio. Agora, se você tem dúvidas, não comece.
Ah, mas eu não sei se é a vontade de Deus para minha, se essa pessoa é a vontade de Deus para minha vida. Então não comece. Simplesmente isso, não comece. Tem uma regra que é usada na autoescola. Na dúvida, não ultrapasse. E é uma regra que salva vidas. Em relação a esse assunto, né, o assunto do casamento, o assunto do namoro, é uma regra que irá salvar muitos jovens de decepções, de frustrações, de tristezas, de angústias, sabe? Irá salvá-los de uma vida. Eu não estou falando de salvação da alma. Salvação da alma é algo que foi consumada, conquistada, realizada de uma vez por todas através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E quando você arrependeu e creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, essa situação está resolvida de uma vez por todas diante de Deus. Estamos falando das coisas relacionadas à vida aqui. E se você quer estar livre de problemas que serão difíceis de resolver no futuro, problemas, consequências trágicas, catástrofes na área moral, na área emocional, na área espiritual, até na área material. Então, se você tem dúvidas se é a vontade de Deus para a sua vida, né, se casar com aquela pessoa, então nem comece a namorar. Então isso é algo que a gente sempre aconselha. Você jovem, o rapaz, interessou por uma moça, e essa moça interessou por um rapaz. Vocês vão conversar, mas antes de vocês tomarem qualquer decisão de começar um relacionamento, orem. E orem muito, muito mesmo. Muito mesmo, para que o Senhor confirme se é a vontade dele para a vida de vocês dois. Isso nos leva, e a gente está seguindo o nosso pensamento. Não pode ser em julgo desigual. Se o objetivo do namoro, se o objetivo do namoro cristão é o casamento, claro que o namoro não pode ser em julgo desigual. Ah, mas eu não tenho a intenção de casar agora. Então, como um cristão, nem começar a namorar você deve. A gente está deixando isso aqui bem claro. Ah, mas não é a vontade de Deus que talvez eu ganhe ele para Cristo? Não vai por esse caminho, que é muitas pessoas que, pensando assim, tiveram prejuízos terríveis em suas vidas espirituais. 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por que há essa proibição aqui? Cada um desses adjetivos que aparece aqui. Por que não pode ser em julgo desigual? Essa palavrinha aqui, julgo é aquela canga, né? Aqueles que moram na roça, principalmente hoje, tem muitas máquinas agrícolas, né, que tem substituído o trabalho feito por animais de tração, como cavalos, burros e bois. Mas é aquela peça de madeira que coloca em cima dos bois, para eles puxarem um arado ou para eles puxarem um carro, né? E os dois têm que andar juntos. Eles têm que andar juntos. Então se coloca um boi e
em um outro animal de outra espécie, não dá certo. Não vai dar certo, não dá certo. E no caso do jugo desigual é cristão com incrédulo. É pessoa que um dia arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, com uma pessoa que ainda não nasceu de novo, que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo. E dentro da cristandade professa hoje, isso é um assunto bastante profundo. Por quê? Porque pode uma pessoa professar ser crente, ter sido batizada, frequentar uma religião, até uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, mas ela ainda não ter nascido de novo, ela ainda não ter sido salva. E infelizmente isso pode acontecer, e isso será jugo desigual também. E essa que é a questão, a ideia de um salvo com um não salvo. Existem algumas peculiaridades que a gente deve destacar. A gente vai falar um pouquinho mais dessa palavrinha julgo. A palavra que aparece quando o Senhor Jesus Cristo vai tratar desse assunto, mas nós vamos falar sobre isso mais para frente, né? Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. São duas palavras que é usada quando a primeira parte do texto, né? Quando fala deixará o homem pai e mãe e se unirá, a ideia ali é se colará, se acimentará. A ideia de você pegar uma peça de cerâmica, passar o cimento e colar em outra peça de cerâmica, né? Ou pegar uma folha de papel, passar a cola de um lado e pegar outra folha de papel e colar. Aí depois você tenta tirar. Você vai estragar as duas folhas. Assim também no que diz respeito às cerâmicas. Você passou o cimento, colou uma na outra. Se você for tentar descolar, você vai quebrar as duas. A ideia do divórcio, né, das escrituras sagradas ser bem clara em relação que essa não é a vontade de Deus, porque o divórcio ele estraga, ele prejudica moralmente, espiritualmente e até fisicamente duas pessoas. Aquelas duas pessoas que se uniram no matrimônio, mas irão se divorciar. O divórcio vai causar feridas, vai causar dramas, traumas terríveis na vida de cada uma dessas pessoas. Traumas difíceis. Então, o divórcio não é a solução para os problemas que acontecem dentro de um casamento. A gente vai falar isso mais para frente. A gente só está dando uma pincelada aqui agora. Mas a outra palavra, né, o que Deus ajuntou, a palavra ali ajuntou é colocar debaixo do mesmo jugo. Daí a ideia do jugo desigual relacionado ao casamento. O jugo desigual abrange várias áreas da vida cristã, como você se associar a uma pessoa incrédula para abrir um negócio, montar um negócio. Vai ter problemas, com toda certeza. Você se associar a uma pessoa incrédula para fazer um trabalho, não vai dar certo. A gente fica preocupado com alguns grupos, né, e com alguns missionários que aceitam dádivas, doações de pessoas incrédulas, né? Serviço, pessoa que vai prestar serviço, na hora que vai pagar essa pessoa, porque essa pessoa está fazendo para a igreja, ela não aceita, né? A pessoa incrédula não aceita ser recompensado, ser pago. E
E a gente observa alguns irmãos aceitando isso. Isso vai trazer problemas. Pode não trazer ali na hora, mas isso vai trazer problemas futuros, porque isso é julgo desigual também. Mas também um outro assunto para uma outra oportunidade. Mas em relação ao casamento, é isso. É uma pessoa salva por Cristo se unir pelo casamento com uma pessoa incrédula. Só que diante disso existem algumas nuances que muitas das vezes não é bem especificadas. Por exemplo, essa regra ela é para todo o verdadeiro cristão. Ela é para todo verdadeiro cristão. Então, isso não é uma regra aplicada somente a um grupinho, a um grupo específico de pessoas, mas para todo verdadeiro cristão isso é uma regra. Isso é uma regra. Ele pode ser homem ou mulher. Às vezes, isso é falado muito sobre em relação às mulheres, ou muitas das vezes aos rapazes, mas não, isso é tanto para o rapaz quanto para a moça. Tá? Tanto para o rapaz quanto para a moça. Às vezes, porque o jovem é rico, o pai, os pais, na expectativa de que essa filha venha ter um conforto financeiro, permite, ou ficam satisfeitos com um rapaz incrédulo, rico, porque é rico, porque tem a vida abastada, vir a se relacionar com a sua filha, vir a namorar com a filha. Né? Ou o filho, porque vai namorar com uma moça, porque está interessado em uma moça rica e ela também gosta dele, também é julgo desigual. O rapaz creu no Senhor Jesus Cristo, mas essa moça ainda não creu, mas ela é rica. Então abre-se concessões. O texto é claro, seja homem ou mulher, independente. Tanto o rapaz quanto a moça, tanto o servo de Deus quanto a serva de Deus tem que entender isso. Isso é algo que você tem que entender. Isso não é doutrina de igreja. Na minha igreja, o pessoal tem essa maneira, na minha igreja não permite casar com pessoas do mundo. Não, isso não é questão de igreja, isso é doutrina bíblica. Isso é a palavra de Deus que está dizendo: não vos prendais a um julgo desigual. E presta atenção na palavra não. O mesmo Deus que disse não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, é o mesmo Deus que está dizendo: não vos prendais a um julgo desigual. Isso não é questão de igreja pode, igreja não pode, na minha igreja pode. Não, isso não é questão disso. Isso é o que a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus está dizendo. Não faz isso. E todos nós sabemos, né, quando Deus deixa bem claro algo na sua palavra que é para nós não fazermos, todos nós sabemos o que acontece quando alguém desobedece e faz. Ou seja, problema. Problema. Não é que Deus não está querendo que você seja feliz. Na realidade, pelo contrário, Deus está protegendo você de vir a tomar uma decisão infeliz, casando-se com uma pessoa que não é da vontade dele. Seja batizado ou não. Isso é um problema sério, um problema muito sério. Porque eu sei de casos de pessoas que deixaram de ser batizados. A pessoa arrependeu de seus pecados, creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma. E ele deixou de ser batizado, ficou um bom tempo sem batizar, porque alguém disse para ele que se ele fosse batizado, ele teria que casar com moça da igreja. E na onde ele reunia, onde ele frequentava, nenhuma das moças que frequentava agradavam a ele. E ele se casou em julgo desigual, e ele veio a colher consequências do julgo desigual. É julgo desigual. Se você um dia arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, mesmo que você não seja batizado, o fato de você não ser batizado não te dá carta branca para você namorar com quem você quiser e se casar com quem você quiser. Não.
Você assumiu um compromisso com Cristo. E o fato de você ainda não ter sido batizado, isso é só um forte indicativo que você está em uma desobediência, porque é Ele que ordena, né? Todo aquele que crê deve ser batizado. E se você não quer ser batizado, porque isso vai colocar sobre você essa obrigação de casar com uma moça crente ou com um rapaz crente, você só está agravando mais ainda a sua desobediência a uma ordenança da palavra de Deus. Não faz isso. O jugo desigual é para aquele que creu. Se você um dia arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, é claro, você precisa ser batizado. Isso é fato. Mas o fato de você estar com uma pessoa que ainda não creu, que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, começar um relacionamento, um namoro com uma pessoa, com uma moça ou com um rapaz, né, se você for uma moça, que ainda não creu, e se você vir a se casar com essa pessoa, você vai se prender a um jugo desigual. E você vai colher consequências terríveis dessa desobediência à palavra de Deus. Então não faz isso. Aliás, eu não sei como é que tem algumas pessoas que fazem uma coisa dessa. Chega perto de um rapaz e fala que o rapaz, ao ser batizado, ele terá que casar com a moça da igreja. Não. Se você arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus orienta para você não se prender a um jugo desigual. Mas quem vai tomar essa decisão é você. Se você quer se casar em jugo desigual, é você que tomou essa decisão. Só que você irá colher consequências dessa decisão. Consequências que vai ser arrastadas para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Pode ser que essa pessoa venha se converter e venha ser um instrumento nas mãos de Deus? Sim, pode. Mas em 100 casos, você vai ver e olhe lá que isso aconteça. A maioria dos casos é problema, e problemas terríveis, problemas sérios, muito sérios, de diversas formas, de diversas maneiras. Então não caia nessa, não caia nesse erro. Seja solteiro ou viúvo, a gente observa que há essa cobrança em cima dos solteiros, mas não há essa mesma cobrança em cima dos viúvos. Já observei isso. Não, mas a pessoa é viúva, coitado, ele está sozinho. Não, mas se ele é um servo de Deus, se ela é uma serva de Deus, isso também pesa. O fato da pessoa ter se tornado viúvo ou viúva não exime ele na escolha, se ele toma a decisão de contrair um novo casamento. Isso não exime ele dessa responsabilidade. Se ele se prender a um jugo desigual, ele terá problemas, e problemas sérios. Seja espiritual ou carnal. Essa é uma outra questão. Mas espiritual e carnal são crentes salvos. Tá? A gente pode falar sobre isso aqui. O pessoal tem uma ideia de que o crente carnal não é salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. Ele é crente, ele é salvo por Cristo, porém o que governa a sua vida, infelizmente, é a natureza pecaminosa, a carne. E muitas das vezes ele sofre consequências terríveis, por causa de tomar decisões baseadas na sua força, na sua carne, nas suas capacitações humanas, né? Na sua carne, na sua natureza pecaminosa, sendo guiado por sua natureza pecaminosa. O cristão, ele tem essas duas naturezas, e ele, quando a Bíblia fala encher do Espírito Santo, é deixar o Espírito Santo controlar todas as áreas da sua vida. Se você não deixa o Espírito Santo controlar todas as áreas da sua vida, quem irá controlar é a sua natureza pecaminosa. Isso é um fato. Quem vai tomar essa decisão é você. E é algo que eu acho maravilhoso dentro da palavra de Deus, é isso, que Deus, ele não força, ele não obriga, ele não arromba. Não, Deus, ele
Ele mostra o certo e o errado, a decisão que você tem que tomar, ele mostra, ele ensina, ele aconselha, mas a decisão é sua. Você é o responsável por suas decisões. E no caso aqui, tem-se a ideia de que o espiritual não pode se prender ao jugo desigual. O carnal pode. Não. Os dois. Infelizmente, os irmãos que são carnais têm dificuldades de entender isso. E muitas das vezes são rebeldes e muitas das vezes tomam esse passo de desobediência e colhem consequências. Mas pode um irmão espiritual também se prender a um jugo desigual. E ele vir a ter problemas na sua vida espiritual por causa disso. Mas seja espiritual ou carnal, é uma decisão, é um ensino da palavra de Deus para todo um cristão. Esteja ele na comunhão ou não. Tem-se a ideia de que o fato da pessoa não estar participando da ceia e ativo nas reuniões da igreja, exercendo algum ministério, né, isso exclui ele dessa responsabilidade de se prender ao escolher o seu cônjuge, de se prender a um jugo bem igual. Ele tem essa responsabilidade. O salvo, ele tem que se prender a um jugo bem igual, ou seja, dentro da vontade de Deus. Ele tem que casar se ele é um servo de Deus, casar com a serva de Deus. Se ela é uma serva de Deus, ela deve se casar com um servo de Deus. Aí às vezes a pessoa erra, comete algum pecado e é necessário a igreja aplicar a disciplina e afastar a pessoa da comunhão, ou às vezes até a própria pessoa se afasta. Mas aí a pessoa tem a ilusão de achar que o fato dela estar afastada da comunhão, isso exime ela de prender-se a um jugo desigual. Não. É jugo desigual da mesma forma. E você só vai agravar ainda mais a sua situação diante de Deus. E também diante da igreja local onde você é membro. Porque além da igreja local ter que tratar a questão do seu pecado, está tratando a questão do seu pecado, ela vai tratar de mais um, que é a situação do jugo desigual. Mas as pessoas têm essa ideia. Eu acho estranho, né? A gente está falando aqui do jugo desigual, mas eu acho estranho. Algumas pessoas estão em comunhão com a igreja, tem todo um padrão, né? De falar, de pensar, de se vestir, até de se vestir. Mas aí a igreja coloca essa pessoa em disciplina. Essa pessoa muda completamente, às vezes, o seu padrão. Passa a se vestir de qualquer maneira, passa a conversar de qualquer maneira, passa a falar de qualquer maneira. Mas peraí. E na minha compreensão, na hora dessa pessoa ser restaurada, essa situação, esse tipo de atitude deve ser levada em conta. Porque isso é uma atitude de rebeldia. Porque quando uma igreja apoia uma pessoa em disciplina, o objetivo dessa disciplina é ajudar essa pessoa a desenvolver, a amadurecer espiritualmente. Mas isso é um sinal claro de que essa pessoa não está aceitando, não aceitou a disciplina, e ela está fazendo aquilo para afrontar a igreja local. É um outro assunto, é um outro caso, mas as pessoas têm essa ideia. E se você está em disciplina, e porque você está em disciplina, você começou a namorar com uma pessoa incrédula, né? E está pensando e está planejando se casar, você não está afrontando a igreja local onde você é membro, tá? Você está afrontando a Deus. Tá entendendo? Você está afrontando a Deus, não é a igreja local, não é os irmãos, é a Deus. E você irá colher consequências terríveis dessa atitude rebelde que você está tomando. Então toma cuidado com isso. E na história, no Velho Testamento, está repleto de histórias de pessoas que se deram muito mal, mas muito mal mesmo, por tomar esse tipo de atitude contra Deus. Toma cuidado com isso. Exercendo ministério público ou não.
E claro, e deve ser cobrado mesmo, as lideranças da igreja devem cobrar mesmo daqueles que exercem ministério público obediência total das Escrituras Sagradas. Sem sombra de dúvida. Não tenho sombra de dúvida disso. Só que eu acho interessante que essa mesma cobrança não é feita por aqueles que não exercem um ministério. E o ensino da palavra de Deus, estou falando do ministério público, né? A pessoa não vai para frente pregar ou ensinar ou estar ativo nos trabalhos da igreja local. Daqueles que estão ativos, se é cobrado. Não, você não pode se prender a julgo desigual. E está certo, não está errado, não, está corretíssimo. Principalmente dos que exercem ministério público. Mas aqueles que não exercem ministério público não se cobram. E muitas das vezes, talvez, esses que não estão exercendo o ministério, talvez não estão, talvez sejam por causa disso, porque eles têm interesse em uma moça que ainda, ou num rapaz que ainda não se converteu. Não é um salvo. Se eles se envolverem no ministério e vir a se comprometer com aquela pessoa, a igreja vai pegar no pé. Mas mesmo que você não exerça um ministério público, né, um ministério que chama atenção na igreja, isso, e as pessoas têm que entender isso, isso é uma questão entre você e Deus. É Deus que está dizendo na sua palavra que você não deve prender-se a um jugo desigual. Se você se prender a um jugo desigual, você estará desobedecendo. Você estará desobedecendo a uma ordem direta do próprio Deus. E isso vai trazer consequências para a sua vida, em todos os aspectos. Então, entenda isso. Jugo desigual é um pecado contra Deus, não é um pecado contra a igreja. A igreja precisará tratar esse pecado, claro, sem sombra de dúvidas. Ela terá que lidar com isso da maneira bíblica, da maneira que a Bíblia ensina. Mas é um pecado contra Deus. E lembra, é o mesmo Deus que disse: não matarás, não furtarás, não adulterarás. Não, se eu e você sabemos que é errado adulterar, que é errado matar, que é errado furtar, roubar, sabemos porque Deus na sua palavra deixa claramente não. Também da mesma forma, Deus na sua palavra deixa bem claro: não se prenderás a um jugo desigual com os infiéis. Se você se prende a um jugo desigual com os infiéis, você não está pecando contra a igreja. Você está pecando contra Deus. Então entenda isso, enfia isso na sua cabeça. O namoro cristão não pode ser em jugo desigual de forma alguma. Sendo jovem ou velho. É um outro caso também que a gente já observou. Quando o jovem, isso é cobrado de jovens, mas quando a pessoa vai adquirindo uma certa idade e o tempo da juventude passa, né? E tem-se a ideia, né? Fulano tá velho demais para casar. Aí essa cobrança não é muito exigida daqueles que já estão mais velhos. Irmãos, jugo desigual é em qualquer idade. Seja um rapaz com 18, com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Se a pessoa vai se casar com 80 anos e ele se casar com uma pessoa incrédula, ele está desobedecendo a ordem direta de Deus e ele está pecando contra Deus. Então a questão, eu conheço, então a questão da pessoa ser velho, isso não é justificativo, dele já estar velho, isso não é justificativa para ele desobedecer a palavra de Deus. Eu conheço irmãos que esperaram, e como esses irmãos esperaram? Teve irmãos que esperaram 20 anos. 20 anos. E vivendo uma vida santa, correta, em obediência à palavra de Deus, se casaram, contraíram famílias e são felizes com a sua família.
Então, vale a pena. Vale a pena esperar, porque Deus, com essa ordem, Deus ele está deixando bem claro, ele está querendo preservar os seus filhos, preservar os seus servos e suas servas de problemas sérios que virão em consequência do julgo desigual, um crente se casar com um incrédulo. O último ponto é sendo filho de presbítero ou não. Coitado dos presbíteros, né? Dos presbíteros das igrejas locais. E como é difícil. Como é difícil. Quando os filhos dos presbíteros chegam nessa fase e os presbíteros pelejam, lutam, batalham com os filhos para os filhos obedecerem o ensino da palavra de Deus e os filhos desobedecem. Muitas das vezes são até afastados do presbitério por causa disso. E tá errado essa cobrança sobre os presbíteros? Não, não tá, tá certo. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Porém, isso é uma regra para todo cristão. E a gente percebe que tem pessoas que acham que quem vai praticar julgo desigual é só o filho ou os filhos dos presbíteros. E não. Você pode não ser presbítero em uma igreja local, mas se o seu filho ou a sua filha vir a casar-se em julgo desigual, você pode ter certeza, você vai ter problema. E a gente vê isso no Velho Testamento. As esposas de Esaú, né, foram a amargura de alma para Rebeca. Isso está lá no livro de Gênesis. Ou seja, a Rebeca e Isaac sofreram por causa daquelas mulheres ímpias que seu filho Esaú tinha casado com elas. Sofreram, e o julgo desigual afeta os pais. Afeta os pais e afeta muito. Porque qual pai fica feliz ao ver um filho sofrendo? Ao ver um filho ou a filha sofrendo por causa do seu marido, por causa da sua esposa. Então afeta. Só que a gente tem a tendência de cobrar isso extremamente, exageradamente dos presbíteros. Mas não cobramos dos outros irmãos. Como se isso fosse uma responsabilidade só dos presbíteros. Sim, é uma responsabilidade dos presbíteros orientar e ajudar os seus filhos a tomarem essa decisão importante, né, na hora da escolha do cônjuge para eles. Mas isso também é responsabilidade de todo pai e de toda mãe cristã. E você, o fato de você não fazer parte do presbitério da igreja, isso não exclui você de ser responsável em ajudar o seu filho, em orientar o seu filho, em orar pelo seu filho e pela sua filha, para que eles saibam escolher diante de Deus a pessoa certa para eles virem a contrair um matrimônio, um casamento com elas e instituir assim famílias. E ore para que o futuro esposo da sua filha ou para que a futura esposa do seu filho sejam servos e servas consagradas a Deus. Consagrados a Deus. Porque com toda certeza os pais precisam orar para os seus filhos. E orarem muito. Mas eu só quero destacar aqui que eu falei algo que parece que não ficou muito claro. Quando a Bíblia ensina para o filho e a filha honrar os pais, honrar pai e mãe, filho nunca deixa de ser filho. Tem-se a ideia, principalmente, e é a ideia da nossa cultura, que o filho alcançou 18 anos, ele é responsável por si próprio, então ele não precisa prestar obediência ao pai, ele pode fazer o que ele bem entender, o que ele bem quiser, o pai e a mãe não tem nada a ver com a vida do filho. Não, isso não é assim. O seu pai e a sua mãe sempre serão o seu pai e a sua mãe. E é sua obrigação honrá-los. Honrá-los. E eu acho interessante isso. A Bíblia não ensina os filhos a amar os pais, mas a honrá-los. A honrá-los, a respeitá-los.
Não importa se você não gosta do seu pai, se você não gosta da sua mãe, mas você tem por obrigação honrá-los. Isso é um ensino, isso é um mandamento da palavra de Deus. Então, quando uma moça, né, que alcançou 18 anos e foi estudar, saiu das casas do pai para estudar, para aprender, para vir a exercer uma profissão, ou o rapaz também da mesma forma, estou falando principalmente no caso do cristão. O rapaz, ele decide assumir um compromisso de namoro com a moça, e a moça um compromisso com o rapaz. Isso é louvável, tanto a moça, independente da idade que eles tenham, procurar saber a opinião dos pais em relação àquele rapaz, ou o rapaz em relação àquela moça, e escutar os seus pais. Isso é sinal de caráter. Isso é sinal de que você, apesar de você já ser de maior e saber e poder tomar as suas decisões, mas você aceita os conselhos do seu pai e da sua mãe, você respeita a opinião deles. Isso é sinal de caráter, tá? Se você faz isso, se você fez ou se você faz isso. Isso é sinal para a moça, sinal de caráter. A decisão será sua, mas você fará bem e com toda certeza Deus irá abençoar a sua vida e a sua escolha. Se você procurar o seu pai, se você procurar a sua mãe e conversar com eles, sentar com eles, conversar com eles, pedirem para eles orarem com você, ou orarem por você em relação a esse assunto, o assunto do namoro com a pessoa que você está namorando ou que você irá namorar. Isso é fundamental, principalmente para criar esse vínculo, né, que é um vínculo que está perdido hoje. Os filhos alcançam a chamada maioridade, saem da casa dos pais e muitas das vezes olha lá no dia dos pais ou no dia das mães, dá uma ligada para o pai, eu mando um presentinho para a mãe. Um filho que faz isso, que respeita o pai, que respeita a mãe, mesmo depois de casado, porque filho nunca vai deixar de ser filho. Enquanto seu pai e sua mãe estiverem vivos, e eu estou dizendo isso, eu lamentavelmente fui incrédulo durante uma boa parte da minha vida, e durante uma boa parte da minha vida eu não honrei meu pai e minha mãe. O que eu estou falando, eu tenho o maior arrependimento, porque eles eram os maiores tesouros que eu tinha. E eu os perdi já. Todos eles, tanto meu pai quanto a minha mãe, já partiram para a eternidade. Mas se você tem seu pai e sua mãe, respeite-os, honre-os, ame-os, mas honre-os. E a melhor maneira de você demonstrar que você ama o seu pai, que você ama a sua mãe, é você respeitá-los, ouvi-los, escutar os conselhos que eles têm para dar para você, conselhos sábios, sadios, dentro da palavra de Deus. Só isso que eu queria deixar claro, esclarecer. Deixa aí o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.